professor André Moraes aqui para dar continuidade no nosso quadro CPA Bizu, voltado agora para exercícios de função polinomial do segundo grau ou a conhecida função quadrática. Chama a vinheta! Antes de começarmos o nosso vídeo, eu peço para você curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que postarmos aqui no canal. Vamos então resolver o nosso primeiro exercício, que é sobre o assunto de função quadrática e é uma questão que caiu na EAD 2009. Um pouco antiga, mas bem peculiar e bem interessante. Veja comigo, olha só. Se a função, ele não precisa escrever a palavra função, que tem essa lei de formação, que agora vamos logo encontrar os nossos parâmetros A, B e C, ou os conhecidos coeficientes. Quem é o meu A? Aquele cara que multiplica o meu x quadrado. Quem é o meu B? Aquele cara que multiplica o x elevado a 1. E quem é o meu C? É aquele sem vergonha que está sozinho no canto, sem querer falar com ninguém. É o nosso termo independente, o nosso C. Beleza? Aí ele falou o seguinte para mim e para você. Olha só. Olhe a interpretação maldosa e interessante. Essa função possui um zero real. Possui um zero real e automaticamente o que? Duplo. O que é zero, professor? Zero é também a famosa conhecida equação e raiz do segundo grau. Perdão, galera. É a famosa raiz, ou seja, zero é a raiz. Então aqui ele está falando para você com um outro código, com uma outra linguagem, que a equação possui duas raízes reais e iguais, porque está falando que ela é dupla. Então, o que me lembra mesmo quando uma equação ou uma função possui duas raízes reais iguais? Lembrei, é quando delta foi igual a quem, galera? Delta igual a zero, isso implica que a minha raiz é igual a outra raiz e ambas são números o quê? Reais. Veja que isso é o mesmo que ele coloca aqui em cima pra gente. Zero, raiz, real, dupla, duas iguais. Isso dar-se-á quando o nosso delta for igual a zero. Agora acabou. O que eu preciso? Preciso lembrar da fórmula. Quem é a fórmula do nosso discriminante? B ao quadrado menos 4 que multiplica o A, que multiplica o C. Eu tenho isso, professor? Claro que tem. Onde você tem isso? Tem isso aqui em cima, na lei de formação. Quem é o meu A? Quem é o meu B? Então, a gente já pode escrever que o B ao quadrado, 2m menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A. Quem é o A? O próprio m, está aqui o cara que multiplica x quadrado, vezes o meu C. Quem é o C? O termo independente que já havíamos visto. Isso tudo tem que ser igual a quem? Igual a zero. Legal? Gostaram? Então vamos agora concluir essa questão. Venha comigo, olha só. Lembram disso daqui? Não lembra? Vou fazer você lembrar de um quadrado da diferença de dois termos. Isso é bem fácil. Como é isso, professor? Aqui, ó. Vem comigo aqui rapidamente, ó. Isso dá-se-á quando a gente encontrar isso aqui, ó. Olha que legal. A menos B ao quadrado, quase que não saiu. Isso como é que fica? O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado furar um pouquinho aqui, do segundo. Legal? Professor, eu não lembro muito disso. Tem que lembrar desses conceitos básicos para a gente matar algumas questões. E vamos aplicar aqui então, olha como é que fica. Isso daqui então vai ficar como? O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quem é o quadrado de 1 menos 1? É 1. Menos, por que menos? Porque menos vezes o mais é menos, vezes o mais é menos. Então a gente vai colocar assim, ó, 4m multiplicado por m vai dar menos 4m quadrado. Fácil assim. E agora cuidado, tá? Menos vezes menos dá mais.
ficou 4m vezes o 2 vai dar o quê? 8m. Isso continua a dar 0. Professor, eu consegui enxergar então que o 4m quadrado com menos 4m quadrado, isso vai dar o quê? 0. Sumiu. Que legal. Então vai ficar, ó, o que me sobrou? 4m mais 1 mais 8m, isso é igual a 0. Só peguei os que sobraram e escrevi embaixo. Junte esses dois. Eu estou com 8m, vou tirar 4m's, então me sobram 4m. Mais 1, isso é igual a 0. Passa para o outro lado, lembrando que quando muda de lado, não muda de sinal, pela misericórdia. Muda a operação matemática, tá? Tá somando, veio subtraindo, então o meu m, e lindamente, é menos 1/4, porque tudo que multiplica o que eu quero vai para o outro lado dividindo. Olha o sinal, olha o que nós achamos, menos 1/4, isso está aonde? Em qual alternativa? Na alternativa A. A nossa solução é a A. Vem aqui, marca e seja bem sucedido. Gostou? Não sai daí. Venha para um outro exemplo. Olha só, rapidamente, só um parâmetro. Rapidão, olha só. O que vimos? Função quadrática. Quando delta foi igual a 0. Duas raízes reais iguais. Show? Agora venha comigo para cá. Uma outra linguagem. Caiu na ESA de 2012. Leamos então o seu enunciado. Os gráficos das funções reais. Qual é o gráfico? Dessa função f, que é uma função do primeiro grau, porque o x está elevado a 1, tá legal? E o gráfico dessa função quadrática, por que quadrática? Porque aqui, ó, ou do segundo grau, porque o x está elevado ao quadrado, possuem um único ponto em comum. Galera, isso aqui é muito importante. Quando elas possuírem um ponto em comum, significa dizer que existem valores para x em que as duas funções serão iguais, ou seja, quando as duas funções forem iguais, isso implica que existe um valor de x que pertence à função f e à função g ao mesmo tempo. Legal? O que isso quer dizer para mim e para você? Que quando eu pegar a lei de formação dessa função com essa função igualar, vamos gerar uma outra função, que ela também será do segundo grau. Que essa nova função gerada, ela vai tocar em um único ponto a outra função, que é uma reta. Calma aí, então eu vou escrever para você aqui, ó. Então significa que a função será uma parábola, que ela vai tocar o gráfico dessa outra função em um único ponto. Quando que isso acontece? Quando delta for igual a 0. Então calma, professor, vamos com calma, vamos bem calma. Olha só, então o que foi falado? Quando a função f, que é definida por 2x menos 2/5, for igual à função g. Quem é a função g? 3x² menos c. Vamos agora ajeitar essa coisa linda, tá vendo? Quando as duas funções forem iguais, as leis de formação forem iguais, vamos encontrar um conceito interessante e daqui a pouco vamos voltar para cá para entender o que foi falado. Legal? Então vamos lá, vou pegar todo mundo que está nesse lado, vou passar para o outro. Ficou 3x² menos 2x, vai para lá, ó, somando, então vai ficar mais 2/5 menos c, isso é igualzinho a 0. Igualar a 0 aqui ou a 0 do outro lado é a mesma coisa. Legal? Então veja comigo. Para melhorar isso daqui, eu vou multiplicar todo mundo por 5. Para eu vazar, sumir, desaparecer com essa fração, com esse denominador. Então eu vou multiplicar todo mundo por quem? Por 5. Multiplicar todo mundo mesmo, tá legal, gente? Vou multiplicar o 3 por mais 5, por 5 vai aparecer o que para mim aqui? 15. 15x². Vou pegar esse 5 e vou multiplicar ao menos 2. Multiplicar a menos 2 vai ficar menos 10x. Show? Agora eu vou pegar o menos 5 e multiplicar a mais 2/5, ou
pegar o mais 5 e multiplicar a mais 2/5, vai encontrar mais 2. Legal? Que vai ser 10 dividido para 5, vai dar 2. E vou pegar o mais 5 e multiplicar pelo menos c, vai dar menos 5c. Pegar o 5 e multiplicar por 0, nada mais, nada menos do que o próprio zero. Então agora, olha o que acabamos de encontrar aqui, ó. Uma equação do segundo grau sendo formada pela igualdade dessas duas funções, porque foi falado para a gente que os gráficos possuem um único ponto em comum. Se possui um único ponto em comum, significa então que, aí vai ter essa interpretação aqui, olha que interessante, significa dizer que o delta dessa função vai ser igual a zero. Então vamos escrever isso, ó, quando o delta for igual a zero. O que nós temos? Temos que as duas funções terão um ponto em comum. Com isso a gente vai conseguir encontrar o valor do coeficiente ou do parâmetro c. Legal? É uma belíssima questão. Venha comigo então, gente. Resolvendo isso, quem é o meu A? É o 15. Quem é o meu B? É o menos 10. E quem é o meu C? Veja que o C é o cara... Ah, cuidado, tá? Esse C aqui é o C da fórmula ou do termo independente. Não é o C que ele coloca aqui. De vez em quando eles vão falar isso para você, tá? Esse C aqui, ó, é o C que é um número real qualquer que ele quer encontrar. E aqui, ó, isso tudo aqui nessa função passou a ser o C porque é um termo independente. Não perca isso, tá legal? Então venha comigo. Vamos encontrar então, vai ficar menos 10 ao quadrado, que estamos calculando o discriminante, tá? B ao quadrado menos 4ac. Menos 4 vezes o A, que é 15, e vezes o C, que é 2 menos 5c. Beleza? Isso tem que ser igual a quem? Delta é igual a zero. Show! Que conta feia, hein? Realmente, conta feinha. Mas vamos resolver, ó. Menos vezes menos, mais 10 vezes 10, 100. Pega a visão, ó. 4 vezes 15, 60. 60 ou menos 60 vezes mais 2 vai dar menos 120. Menos 60 multiplicado por menos 5c vai dar mais 300. 300 o quê? 300c. Isso é igual a zero. Manipulando algebricamente isso daqui, encontramos menos 20 mais 300c. Isso é igualzinho a zero. Passando esse menos 20 para o outro lado, 300c, isso é igual a 20. Vamos dividir todo mundo por 10, ó, cancela 0 e 0. O que obtemos? Obtemos que c é igualzinho a 2 para quanto? Para 30. Ou seja, o meu parâmetro c é igualzinho, divide por 2, que é simplificar, vai dar 1 para 15 avos. O que eu fiz? Dividir por 2 e dividir por 2. Encontramos então c igualzinho a 1 quinzeavos, perdão. E 1 quinzeavos está onde, galera? Está no nosso gabarito de dado. Galera, espero que você tenha curtido. Se você realmente gostou dessa solução, gostou de como foi feita essa questão, eu peço para você curtir esse vídeo, inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que postarmos aqui. E vem mais coisa, mais bizu para você. Fique conosco, não saia e até o nosso próximo vídeo. Beijo, fui, tchau, tchau!